decorrer sobre a tua vida. Você está entendendo o que Deus está dizendo essa noite? Você está entendendo o que Deus está dizendo essa noite? É tempo de resolvermos o que ficou no passado e vivermos uma vida diferente, porque Ele tem algo novo no futuro. Deus tem algo novo para te entregar aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas tem milagre de Deus para a tua vida nessa noite. Tem resposta de Deus aqui para você. Então, em nome de Jesus, sai daqui hoje mais do que vencedor, porque o Senhor te fará mais do que vencedor. Quem acredita nessa palavra? Você pode aplaudir bem forte nessa noite? Oh, aleluia! Oh, glória! Eu quero nesse momento, irmãos, recolher os nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Eu quero que você pegue o seu melhor. Você não é obrigado a ofertar, não é obrigado a dizimar, mas se você fizer, faça com amor. Faça entendendo o propósito que você está fazendo. Pegue o teu melhor nessa noite, isso. As nossas irmãs vão passar aqui o envelope. Você vai ofertar o melhor. E eu quero convidar aqui a Fran para estar louvando, em nome de Jesus. E você vai ofertando com o melhor nessa noite. Pega aí o seu melhor para a casa de Deus, para a casa do Pai. Isso. Você que vai ofertar no Pix, tem aí o QR Code. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. Ele renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. Ele renovará
os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Essa oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória. Irmão, vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração nessa noite pela sua vida. Eu não sei o que você nessa noite veio buscar do Senhor, mas eu quero fazer uma oração pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Você que precisa de uma cura, você que precisa de um milagre, você que precisa de algo urgente de Deus na tua vida, eu quero orar por você nessa noite. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Esse é um momento de oração pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Espírito de Deus, eis aqui, ó Pai, os teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu não sei como teus servos entraram aqui nessa noite, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, nessa noite, venha abençoar os teus filhos. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Espírito Santo de Deus, tem pessoas que entraram aqui, ó Pai, mas só Tu sabes as guerras que estão vivenciando dentro de casa. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite, só Tu sabe, ó Pai, as guerras que estão vivenciando dentro da Tua família, dentro do seu trabalho. Pai, eu oro nessa noite em nome de Jesus. Quebra todas as barreiras, ó Pai. Tira todo empecilho nessa noite. Pai, nós oramos, ó Pai, e profetizamos sobre a Tua igreja. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Faz aquilo, Senhor, que eu não posso fazer. Restaura, Senhor, a vida dos Teus filhos. Eu quero profetizar nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, que o milagre do Senhor irá acontecer. As portas vão se abrir. Aqueles que entraram aqui, ó Pai, mas estão vivendo problemas emocionais. Aqueles que entraram aqui, Senhor, estão vivendo, ó Pai querido, momentos difíceis, Senhor. Quando entra dentro da tua casa, a alegria vem. Quando entra dentro da tua casa, consegue cultuar, levantar as mãos, adorar o Senhor. Mas quando entra, Senhor, dentro de casa, quando vai embora para sua casa, quando entra dentro daquele quarto, quando entra naquela sala, Senhor, só Tu sabes, ó Pai amado, as dores emocionais, os gatilhos, Senhor, que vem na mente. Só Tu sabes, ó Pai amado, o que Teus filhos estão passando e vivenciando. Mas eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor abra os céus sobre a vida deles nessa noite. Traga milagres aqui nesse lugar. Aonde o médico não pode ir, ó Pai, a Tua mão pode. Aonde, ó Pai amado, o homem não vai, o Senhor vai. Eu te peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, toca agora dentro do coração, dentro da alma desta mulher que entrou aqui aflita, precisando, Senhor, de uma resposta. Que o Senhor, Pai amado, venha trazer respostas aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu sinto a Tua graça aqui no nosso meio. Eu sinto o Teu poder aqui, ó Pai, sobre as nossas vidas. E eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar agora na vida deste homem, desta mulher, na vida desse casal, nesse casamento. Entra agora, Senhor, com providência. Tira, Senhor, tudo que não provém de Ti, ó Pai. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só quem crê na Tua vitória, aplauda Ele nessa noite, bem forte, em nome de Jesus. Aproveita que você está de pé, pega a sua Bíblia. Meu amigo pastor Gabriel Moura, vem cá, se deixa usar, meu amigo. Em nome de Jesus, vem correndo do trabalho, chegou e já vai pregar para a gente em nome de Jesus. Meus irmãos, que a paz do Senhor vos salve nesta noite, amém? Jesus é fiel e é por isso que nós estamos aqui. Estou em casa, A De Redenção é minha igreja do Catarina.
Pastor Jones é meu amigo, meu grande amigo, pastora Vanessa. Esse casal mora no nosso coração e não paga aluguel, né? Melhor de tudo que não pagar. Não paga aluguel. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, seu capítulo do número 4, seu verso de número 46. Evangelho de João, capítulo número 4, verso de número 46. Nós vamos fazer menção nessa noite e o nome do Senhor vai continuar a ser glorificado em nome de Jesus. João capítulo 4, verso de número 46, para a glória de Deus. Isso, você que encontrou, diga amém. Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor, está aqui também. Vamos basear por aqui. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. 47, obrigado, meu irmão. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vedes sinais e milagres, não tereis. E lhe disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Versículo 50 e último. E disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. E você diga glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, nós estamos diante de um milagre descrito pelo evangelista João, realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos últimos meses eu tenho colocado no meu coração para estar refletindo e ministrando sobre milagres de Jesus, que são, não são muito populares, não são tão conhecidos, não tão comentados nem pregados. E dentre esses milagres está esse milagre a qual nós lemos. De guisa de introdução, João vai escrever 7 milagres de Jesus que ele vai chamar de sinais. De trás para frente, João capítulo 11 vai falar talvez do maior milagre descrito na Bíblia realizado por Jesus, a ressurreição de seu amigo Lázaro, 4 dias morto no sepulcro. Capítulo 9, João vai falar sobre um homem que ele é cego de nascença, e isso vai causar nos discípulos uma curiosidade, se foi ele ou se foi seus pais, o motivo e a causa de que ele estava naquela situação. Jesus responde que aquilo era propósito e que através daquela necessidade, daquela enfermidade, a glória de Deus seria revelada na vida dele. Capítulo 6, nós vamos ver Jesus andando sobre as águas, nós vamos ver Jesus multiplicando pães e peixes. E no capítulo 5, Jesus vai curar um homem que está há 38 anos em um tanque, em uma situação, ele é paralítico. Jesus entra, olha para ele, começa a dialogar com ele, pergunta se ele quer receber a cura, se ele quer a ficação. Jesus então libera a palavra: levanta, toma teu leito e anda. E aquele homem, em pleno sábado, sai andando com a cama nas costas para a glória de Deus. Quando nós vamos ver então os 2 milagres que ainda faltam desses 5 que eu citei, dos 7 milagres de João, no Evangelho de João, está o milagre que nós lemos no capítulo 4, e curiosamente, verso 46 vai citar também o outro milagre, a qual Jesus também vai realizar. E este milagre é o milagre a qual Jesus vai transformar água em vinho. É o primeiro milagre que Jesus vai realizar em seu ministério, está descrito no capítulo número 2. E a Bíblia diz que em Caná da Galileia está acontecendo uma festa de casamento. Nessa festa, o texto bíblico vai nos mostrar que vai ter o problema, vai faltar o vinho. Durante a falta do vinho ali, o milagre vai acontecer. Jesus ele vai transformar, e aquilo que era falta passa a ter, e o milagre é testificado por todos presentes ali naquela festa. Só que o que me chama a atenção é que uma festa de casamento, se você me perguntar o motivo, eu não vou saber te responder o porquê que faltou vinho naquela festa. Não sei se teve penetra. Quem já fez festa sabe que toda festa,
um convidado quer levar alguém. Não sei se a pessoa comeu demais, porque acontece, toda festa sempre tem alguém que come demais. Eu não sei o motivo, mas é um problema. Agora você imagina, quando a gente, pastora Vanessa, pastor Jorge, vamos numa festa, e se a gente não gostar do salgadinho, é natural, irmão, a gente chegar em casa e dizer, poxa, a festa estava linda, mas o salgadinho deixou a desejar. Agora você imagina uma festa de casamento e durante a festa faltar o vinho. O assunto de Caná de Galileia seria o casamento lindo que faltou o vinho, a família maravilhosa, a família linda que faltou o vinho. Então essa família, esse casamento, esse casal estava diante de um risco de ser o comentário da cidade de forma negativa. Só que a casa que seria reconhecida como a casa, como casamento, como a família, como casal, que a festa de casamento deu problema, agora é reconhecida como a casa, o casal, a família, que aquilo que ia dar problema foi um canal de Jesus para acontecer milagre na casa e na família deles. Eu estou profetizando de forma muito simples, que aquilo que parecia ser fracasso, que aquilo que tendenciaria a ser algo ruim, negativo, será algo que Jesus vai transformar e vai ser testemunho da glória de Deus sobre a tua casa. Vai ser testemunho, eu cito Jesus aqui, ó glória, vai ser testemunho da manifestação de Jesus sobre a tua família. Você acredita nisso? Levante uma mão para o céu e dê um brado de glória em nome de Jesus. Então Jesus vai realizar o milagre. Essa família agora é conhecida como a família que Jesus realizou o milagre. Não desista da tua casa, não desista da tua família, ainda que pareça que nada vai acontecer. Se prepare, porque Jesus vai fazer o milagre, o nome dele vai ser glorificado. Jesus faz o milagre, sai de Caná da Galileia, vai para a Judéia, inicia-se ali o seu ministério. Ele é batizado por João Batista, ele vai ser levado ao deserto para ser tentado, e ele vai retornar agora para a Galileia. Capítulo 4 vai mostrar que Jesus ele vai sair da Judéia em direção à Galileia. Jesus ele vai passar por uma cidade por nome de Samaria. Era um percurso que os judeus evitavam passar. Jesus passa por Samaria, versículo 4, a Bíblia diz que era necessário. Passando ele vai ter um particular com a mulher samaritana, vai transformar a história dessa mulher. E eu só queria destacar sobre essa mulher algo interessante, que ela vai no poço de Jacó para encher o seu cântaro diário. Mas a Bíblia diz que depois que ela teve um diálogo com Jesus, ela deixou o seu cântaro, entrou na cidade anunciando que tinha encontrado o Messias. Aleluia. Essa mulher deixou o cântaro e saiu com uma mensagem. Por quê? Porque ela não precisava mais de cântaro, porque ela tinha encontrado a fonte das águas vivas. Aleluia. Ela então vai falar sobre Jesus. Os samaritanos vão estar ali, vão reconhecer Jesus. Jesus vai regressar agora o caminho, vai seguir a jornada, e ele vai chegar até Galileia. Chegando na Galileia, o texto diz no verso 46, onde lemos, já cheguei no verso, o texto vai dizer que outra vez Jesus está em Caná da Galileia. A Galileia é uma cidade ali, ao qual Jesus, como eu disse, realizou o seu primeiro milagre. Jesus estando nessa cidade, agora o texto vai nos mostrar que um homem, e esse homem ele é oficial do rei, ele vai se direcionar, saindo de Cafarnaum e indo até esta cidade. A geografia bíblica vai nos mostrar que o percurso de Cafarnaum a Caná da Galileia é de aproximadamente 27 quilômetros. Então esse homem vai percorrer 27 quilômetros e ele vai sair da sua casa, ele vai em direção até a localização a qual Jesus está. De veículo não é uma distância tão difícil de percorrer, mas não era de veículo, ele estava caminhando. Então era um percurso longo para ser feito, viação, no mais popular, viação canela. Era um percurso longo para ser feito caminhando. Mas esse homem ele não vai medir esforço, ele não vai medir a distância, ele vai sair da sua casa. E o que me chama a atenção é que esse homem, não medindo esforço, não vendo os desafios, não vendo os obstáculos, ele sai em direção à sua casa, em direção à presença de Jesus. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração, para trazer para a redenção na noite deste dia. Eu quero destacar a atitude deste homem, sobre o tema, atitude que gera milagre. Porque a atitude que esse homem está tendo é uma atitude de alguém que entendeu
que se ele não agisse, se ele não se posicionasse, se ele não reagisse, se ele não fizesse algo, as coisas não iriam mudar na sua geografia, as coisas não iriam mudar na sua casa, as coisas não iriam mudar no seu endereço. Ele entendeu que para ele receber algo da parte de Jesus, ele precisava agir, ele precisava se levantar, ele precisava caminhar, se direcionar, e ele não está se importando se é 27 quilômetros, se é 5 quilômetros, se é 50 quilômetros, porque quem quer milagre não mede esforços, quem quer milagre não atenta para obstáculos, quem fica olhando para a situação, para o cenário, para o obstáculo, não quer milagre. Mas quem está determinado em receber milagre de Jesus, 27 quilômetros passa a ser 1 quilômetro. Quem quer milagre, oh glória, aleluia, quem quer milagre, pastora Vanessa, pastor Johnny, de Jesus, não vê o tamanho do obstáculo, da dificuldade, da luta, da situação. A situação pode até estar complicada, mas quem quer receber milagre de Jesus, ele não mede esforço, ele se levanta. E nessa primeira quinta profética de 2026, eu quero profetizar para a redenção que a sua atitude de fé vai proporcionar a resposta de Deus. E quando eu cheguei, meu amigo pastor Johnny orava e ele clamava por resposta, e a sua atitude, o seu esforço vai gerar resultado, vai gerar resposta de Deus para a tua casa. Oh Espírito Santo de Deus, milagre. O texto vai dizer que ele não vai se preocupar com a distância, ele vai sair, ele vai bater, ele vai sair, ele vai percorrer 27 quilômetros até a presença de Jesus. A atitude deste homem vai proporcionar a sua casa de ter mudança. Ele chega diante de Jesus, e a Bíblia diz que diante de Jesus ele vai clamar, clamando ele vai dizer: Senhor, o meu filho está muito doente na minha casa. Ele está mostrando a situação do seu filho, e o texto bíblico vai nos dizer que Jesus vai ouvir a situação deste homem, e ele vai dizer assim: Senhor, meu filho está muito doente, desce comigo até Cafarnaum, até a minha casa, para que meu filho possa ser curado. O texto bíblico vai dizer que esse homem, ele reconhece a situação, ele reconhece a gravidade, ele reconhece o problema, ele reconhece a situação adversa, porque, irmãos, por mais que nós temos fé, nós temos que saber olhar o cenário e reconhecer quando o cenário está difícil. Mas o que me chama a atenção não é ele reconhecer a realidade da situação, e não é ele reconhecer a gravidade do problema. O que me chama a atenção é que ele vai dizer: Senhor, eu tenho um problema, a situação é difícil, mas vem comigo, porque eu sei que se o Senhor for comigo, não tem enfermidade que possa prevalecer. Oh glória, se o Senhor, me arrepiou aqui dos pés à cabeça, se o Senhor for comigo, não tem dificuldade que possa prevalecer. Eu olhei para o problema, eu olhei para a situação é complicada, mas eu sei que maior do que o meu problema é o Jesus que eu vim buscar nessa quinta-feira. Oh glória, oh meu Deus, eu vi três mãos levantadas, isso aqui me inspira a repetir para alguém: maior do que a dificuldade, maior do que a luta, do que o problema, é o Jesus que habita na redenção, e o Jesus que é adorado neste lugar, ele é o Todo-Poderoso, e diante dele não tem enfermidade, diante dele não tem porta fechada, diante dele não tem gigante, diante dele não tem guerra, não tem batalha travada e grande demais. Diante dele a dificuldade ela cai por terra, a batalha é vencida, o gigante tomba, a muralha cai por terra, o mar se abre e você glorifica e exalta o nome dele. É Jesus dizendo para alguém: não olha para o problema, olha para o tamanho do teu Deus. Senhor, eu tenho um problema, mas eu sei que esse problema não é nada diante do teu poder. Desce comigo, Senhor. Vamos comigo, Pai. Vamos comigo, Jesus.
até a minha casa. Só que me chama a atenção, irmão, quem está comigo ainda, diga amém. Oh, glória, a igreja está comigo, eu estou em casa, por isso eu falo que eu estou em casa. Então perceba, irmãos, que o texto bíblico vai mostrar que esse homem vai clamar, e Jesus vai responder, diga glória a Deus. Tem resposta de Jesus, quem crê, diga aleluia. Só que quem está preparado para ouvir, diga amém. Olha a resposta de Jesus: se não vedes sinais e maravilhas, não crereis. Não, vocês vão concordar comigo que a resposta que esse homem, pastor Vanessa, queria ouvir era a resposta de quê? Sim, vamos lá, pastor. A resposta que ele queria ouvir: vou com você agora. O milagre vai, não, vamos lá. Pode ir que eu vou te seguir agora. A gente vai descer agora para Cafarnaum. Eu imagino que essa era a resposta que esse homem queria ouvir. Mas ele não ouviu de Jesus aquilo que eu acredito que ele gostaria de ouvir. Isso aqui, irmãos, abriu um leque na minha mente, para entender, apanhando e entendendo, que nem sempre nós ouviremos de Jesus aquilo que nós queremos. Nem sempre a resposta de Jesus será aquilo que eu quero ouvir. Mas eu entendi aqui, irmãos, que pode ser aquilo que eu não quero ouvir, mas certamente é aquilo que eu necessito ouvir. Não era o que ele queria, mas é aquilo que ele precisava. E quando, irmão, nós ouvimos de Jesus aquilo que nós não queremos, pode ter certeza que é aquilo que nós necessitamos ouvir para aquele momento. Se não vedes sinais e maravilhas, não crereis. O que Jesus está respondendo para ele? Jesus está preparando ele para receber o seu milagre. Essa resposta de Jesus, aleluia, glória por isso, é uma resposta a qual Jesus está dando a ele a senha para ele receber o seu milagre. E qual é a senha para ele receber o milagre? E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia vai explicar a própria Bíblia. E para mim entender isso aqui, eu tive que recorrer à Bíblia. E João, capítulo número 11. Quando Jesus está diante do sepulcro de Lázaro, Jesus vai dar uma ordem: tirai a pedra. Quando Jesus dá a ordem, a Bíblia diz que Marta, a irmã de Lázaro, vai dizer assim: Senhor, já cheira mal, Senhor, porque já é de 4 dias. Olha a resposta de Jesus para Marta: Marta, eu não te disse, se credes, verás a glória de Deus. Jesus escancara para Marta aquilo que ele havia revelado para o oficial do rei. O que? Se não vedes sinais e maravilhas, não crereis. Então Jesus está dizendo: você não precisa ver, o que você precisa é crer. Jesus está mostrando que é milagre, não espera acontecer para crer. Pastor, não estou vendo nada, creia. Pastor, não aconteceu nada, continua acreditando. Mas já é de 4 dias, não te disse? Se credes, verás. Se credes, verás. Se credes, verás. Jesus trouxe alguém aqui nessa noite para te dizer: você não precisa ver, o que você precisa é crer. Se você crer, se prepara, verás a glória de Deus. Se você... Se você crer, se prepara, verá a libertação acontecer. Se você crer, se prepara, virá a resposta do teu milagre chegar. O segredo não é ver. Esse homem não ia sair dali vendo, mas ele iria retornar para sua casa tendo. É Jesus dizendo para alguém: o milagre começa não quando eu vejo, o milagre começa quando eu creio. Quando eu creio, quando eu creio. Eu posso não estar vendo nada, mas eu já creio no milagre. Eu posso não estar revendo nada diferente, mas eu já creio que alguma coisa vai acontecer. E o Jesus me trouxe aqui nessa noite para intensificar e para animar a tua fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas do que nós cremos e do que nós esperamos. É Jesus dizendo para alguém: creia. Coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em prática. Você pode levantar as suas 2 mãos para o céu, que uma só é pouca? Eu profetizo que Jesus vai honrar a tua fé.
Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Mandoreminaio simina candoraia. Eu profetizo que Jesus vai honrar a tua fé. Você pode não estar vendo nada diferente ainda. Você pode estar vendo até mesmo as coisas piorarem aos seus olhos, mas você tem que continuar a crer, porque às vezes piora para melhorar, piora para, ai meu Pai do céu, às vezes piora para melhorar, e não é porque você não está vendo que Jesus não está fazendo. Jesus fez Adão dormir, e enquanto Adão dormia, a Bíblia diz que Jesus trabalhava na sua necessidade, e quem está dormindo não vê nada acontecer. Você pode não estar vendo nada, mas Jesus já está trabalhando, já está trabalhando. Jesus já está trabalhando, já tem resposta para a tua fé. Se credes, verás a glória de Deus. Então Jesus quer mostrar para esse homem que o milagre não é através daquilo que nós vemos, mas assim aquilo que nós acreditamos. Se não vedes sinais e maravilhas, não crereis. E o que me chama a atenção, irmãos, é que esse homem, ele não vai ouvir aquilo que ele queria, mas ele não vai deixar de clamar. Ele vai continuar clamando, ele vai dizer: Senhor, versículo 49, desce antes que meu filho morra. A Bíblia vai dizer então que esse homem, ele vai continuar a clamar a Jesus, e por ele insistir em clamar, Jesus vai continuar respondendo ele. E a resposta de Jesus nós lemos no versículo último, que é versículo número 50, e a resposta de Jesus para ele foi: vai pelo teu caminho, porque o teu filho, oh aleluia, o teu filho vive. Esse homem recebe uma palavra profética de Jesus, e a palavra é: você continuou clamando, você perseverou em clamar, você acreditou, então vai, pode ir embora, pode ir em paz, porque o teu filho vive, o teu filho vive. E olha que detalhe lindo que a Bíblia diz, meu amigo: e creu na palavra de Jesus. E creu na palavra de Jesus. Oh, eu vou continuar dizendo: e creu na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus aqui, irmãos, é um decreto para a vida desse homem. O decreto é: pode ir, teu filho vive. Só que esse homem clamou assim: Senhor, vai comigo, desça comigo, antes que meu filho morra. Ele estava olhando para o cenário, para o ambiente da sua vida, da sua casa e da sua família, e ele está reconhecendo: o meu ambiente está correndo risco de morte. Eu olho para o meu filho e eu temo que a morte prevaleça na minha casa. Eu temo que a morte chegue, tome e ceife a vida do meu filho. Esse homem estava diante de um risco de morte, só que agora ele recebe uma palavra que é um decreto de Jesus, e o decreto de Jesus é: vai, o teu filho vive. Pregador, pastor, explica. Eu te explico agora. Jesus está liberando uma palavra de vida para um local. O meu irmão lá atrás e minha irmã aqui levantou a mão. Para um local que corria risco de morte. Alguém olhou para o cenário e disse: a morte vai prevalecer. E quando eu falo morte, eu falo de algo terminal, de algo que não tem mais jeito. Alguém olhou para o cenário, alguém olhou para o ambiente, alguém olhou para o momento e ajudou. Não tem mais jeito, não tem mais solução, é morte, é o fim. Mas Jesus está liberando uma palavra, e a palavra de Jesus é vida, 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 vida.
Eu estou sentindo Jesus, ô glória. Amandurécia, a palavra é vida, vida. E eu vim profetizar para alguém, onde o cenário parecia ser de morte, a palavra de Jesus alcança o ambiente agora. E não é palavra de morte, é palavra de vida. E onde chega a palavra de vida, a morte tem que cair por terra. Onde chega a palavra de vida, aquilo que não tem mais jeito passa a ter jeito. Eu vim profetizar para alguém, a palavra de Jesus está sendo liberada, e a vida está chegando nessa casa, a vida está chegando nessa família, a vida está chegando sobre este endereço. A palavra de vida te alcança hoje. Isso, levanta as duas mãos, e não, minha irmã aqui, a palavra de vida alcança teu endereço hoje, a palavra de vida alcança teu ministério hoje, a palavra de vida alcança as nossas vidas hoje. Alguém orou e disse que não tinha mais jeito, mas Jesus decretou vida, 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 vida. Vai, teu filho vive, vai, teu casamento vive, vai, teu ministério vive, vai, teu filho vive, vai, teus negócios vive, vai, teu sonho vive, vai, tua vida vive. Jesus está, ai meu Deus. Jesus está neutralizando agora a ação contrária ao teu ambiente. Palavra contrária, Jesus neutraliza agora. Porque quando chega a palavra de vida, a palavra de morte cai por terra. A palavra de vida alcança o ambiente. Vai. Oh Jesus, teu filho vive. Irmãos, Jesus está decretando para esse homem que a vida vai alcançar o seu endereço. Quem crê nisso, diga amém. Existem decretos de Jesus sendo liberados para nossas vidas nessa noite. Nessa primeira quinta profética do ano, eu profetizo em nome de Jesus que decretos de Jesus estão sendo liberados sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E a Namandorécia, o Senhor me revelou aqui, a palavra de Jesus vai contrariar cenários, circunstâncias, vai contrariar aquilo que aparentava ser morte, ser fim. Alguém olhou e disse: não vai sair dessa situação. Alguém olhou e disse: não vai ter mudança. Mas a palavra de Jesus contraria o diagnóstico do homem. O homem olhou e disse: é morte. Mas Jesus está dizendo: é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida. Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Senhor Jeová, tu sabes. Então, filho do homem, profetiza, profetiza, porque através da profecia, aquilo que estava morto passará a ter vida, passará a ter vida. Eu encerro. E creu, oh Jesus, na palavra de Jesus, e foi. Ele saiu vendo algo? Não. Ele saiu com Jesus? Não. Mas ele saiu debaixo de uma palavra. É por isso que Jesus disse: se não vedes sinais e maravilhas, não crereis. É porque ele não ia sair dali vendo, mas ele saía dali crendo na palavra que foi liberada de Jesus sobre a sua casa. O texto diz que ele obedece e vai. A Bíblia vai dizer, versículo seguinte, 51 e 52, que esse homem no outro dia, eu encerro, ele vai chegar na sua casa. Só que me chama a atenção, irmãos, é que esse detalhe é muito lindo. O texto vai dizer que ele vai chegar na sua casa no outro dia. Irmãos, o percurso de Cafarnaum a Caná da Galileia e de Caná da Galileia até Cafarnaum era feito por algumas horas. Quem ainda está comigo, diga glória a Deus. Aleluia, eu vou encerrar. Era feito de algumas horas. Então, irmãos,
teoricamente esse homem teria que voltar para sua casa no mesmo dia. E a última narrativa que ele verbaliza, que o texto mostra a sua fala, é uma fala que expressa imediatismo. Ele diz assim, ó, sua última fala do texto: Senhor, desce antes que meu filho morra. Só que mostra que esse homem tem pressa. Quem concorda comigo, diga amém. Então esse homem tem pressa. Irmãos, como que uma pessoa que tem pressa, que teme pela vida do seu filho, vai chegar em casa no outro dia, sendo que o percurso é feito por algumas horas? Esse homem tinha pressa. Além de pressa, ele temia pelo seu filho. E pai e mãe sabem que quando está preocupado com o filho, chega em casa em 2 minutos. Quem faz isso, diga amém. A gente sai correndo. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele voltou para casa no outro dia. Isso aqui me mostra que esse homem não tem mais pressa de ir para casa. E se alguém acompanhou ele durante o percurso, iria perguntar: você não está com pressa? Você não estava com pressa? Não vai correndo para sua casa? Você não estava preocupado, desesperado para chegar, para ver um milagre acontecer na sua casa? Mas esse homem, com a sua atitude, ele expressa que ele não está mais preocupado. E o que fez esse homem estar em paz? Esse homem está em paz porque ele entendeu que a sua casa estava debaixo de uma palavra de Jesus. E quem está debaixo da palavra de Jesus pode descansar. Fui lá, fui cá, voltei só para te dizer algo. Sua casa está debaixo de palavra. Você não precisa perder o sono. Você não precisa se desesperar. Você não precisa ficar demasiadamente aflito e preocupado. Tua casa está debaixo de uma palavra. Tua família está debaixo de uma palavra. E eu posso profetizar, quem quer receber, diga amém. Coloca 10 alarmes no teu telefone, porque senão você pode perder a hora, porque você vai descansar o sono do justo. Você vai dormir em paz, porque você vai entender cada vez mais que quem está debaixo de palavra de Jesus pode descansar, porque nenhum cenário vai roubar e vai decretar o fim daquilo que Jesus decretou: vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Esse homem então volta para casa, fecha a Bíblia. Ele volta para casa, chega no outro dia, e quando ele chega, ele é recebido com uma excelente notícia. Chegou em casa, a boa notícia o esperava e o aguardava. Se prepara, porque nesse ano nós teremos boas notícias em nome de Jesus. E isso a igreja recebeu, então eu profetizo novamente um ano de boas notícias em nome de Jesus. Vamos nos deparar com boa notícia na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós formos, receberemos boas notícias em nome de Jesus. Quando ele chega em casa, ele se depara com uma boa notícia. E a notícia é: Senhor, oh aleluia, teu filho vive. Gostei desse aleluia. Senhor, teu filho vive. Teu filho está curado. Teu filho não morreu. Quando ele chega em casa, ele se depara com a palavra que Jesus liberou para ele. Você vai ver a palavra de Jesus, oh aleluia, sendo cumprida na tua casa. Oh meu Deus, levanta as duas mãos, que tem uma profecia nos meus lábios, e eu não vou profetizar de mim, eu vou profetizar da palavra. Deus amando seminar, eu sinto muito forte a presença do Espírito Santo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amandará céu, porventura falaria ele, não cumpriria, diria ele, não faria. Deus trouxe alguém
alguém aqui para dizer nessa noite: se prepara, você verá a palavra de Jesus se cumprindo na tua casa, na tua família, na sua... a palavra ainda está de pé. A promessa não depende da realidade da terra, a promessa não depende dos homens, a promessa ela vem de Deus, ela vai se cumprir. Oh Jesus, oh aleluia. Ele vê que a promessa se cumpre na sua casa. E última aplicação, a gente encerra. Só que quando ele vai receber a boa notícia, irmão, se fosse eu, meu amigo pastor Johnny, se fosse eu, tinha dado 10 brados de glória, tinha pulado, saltado, festejado, porque o milagre aconteceu, e aquilo Jesus determinou acontecer na sua casa. Só que esse homem não vai fazer isso, irmão. Quem me ouve, diga amém. Quem me dá mais 2 minutos, diga glória a Deus. Posso, meu amigo, mais 2 minutos? Ô, glória. O pastor deixa, depois você reclama com ele. Então, o texto vai dizer assim, irmãos, que esse homem, quando ele recebe a notícia, ele vai fazer uma pergunta. Irmãos, quem chega na sua casa, se depara com milagre, vai fazer pergunta, irmão? Alguém faria isso? Eu não faria. Eu ia pensar em fazer pergunta. Estou vendo um milagre acontecer na minha casa. Meu filho que eu achei que ia morrer está são e salvo. Eu vou perguntar? Pensar em pergunta? Só que esse eu vou fazer uma pergunta. E a pergunta que ele faz aos servos é: que horas meu filho melhorou? Que horas a febre o deixou? Que horas que o milagre aconteceu? Irmão, sendo sincero, eu nem ia me preocupar com o horário de melhora. Eu só queria pensar que o milagre aconteceu. Mais alguém aqui diga glória a Deus. Só que esse homem vai ser detalhista. Ele quer saber qual foi a hora. E quando ele pergunta, ele recebe. Oh, aleluia. Ele recebe a resposta. E os homens vão dizer para ele assim, os servos: Senhor, ontem por volta da hora 7ª, a febre o deixou. Ontem a hora 7ª, ele, onde eu estava nesse horário? Ontem nesse horário eu estava em Caná da Galileia. Ontem nessa hora eu estava na presença do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso olhou para mim e disse: pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, porque o teu filho vive. E a Bíblia diz: e logo lembrou e entendeu que fora aquela mesma hora que estava na presença. Levanta as tuas mãos para o céu, que uma só é pouca. Enquanto estamos aqui nessa noite, enquanto o pastor Dionis foi usado nesta noite, os irmãos foram usados na oportunidade, e enquanto eu estou pela misericórdia ministrando esta palavra, já tem ação de Jesus acontecendo. Quem recebe essa palavra, já tem algo acontecendo. Ele entendeu. Enquanto Jesus estava pregando, enquanto Jesus estava falando, o milagre aconteceu, a febre deixou, o menino levantou, a cura chegou, a libertação aconteceu. Enquanto estamos na presença de Jesus, já tem alguma coisa acontecendo na minha casa, já tem alguma coisa na minha família. Só você que acredita nisso, levante a mão para o céu bem alto e libera um brado de glória. Enquanto ele estava na presença de Jesus, o milagre já estava acontecendo. Eu encerro dizendo: nunca será em vão estarmos diante da presença de Jesus. É a primeira quinta profética, mas não deixe de se esforçar, de se empenhar. Esse homem se empenhou para estar na presença de Jesus, e todo empenho, sacrifício para estar na presença do Todo-Poderoso será recompensado para a glória de Deus. Há galardão para o nosso sacrifício, há galardão para a nossa obediência e sacrifício à ordenança do nosso Senhor. Enquanto estamos na presença de Jesus, Jesus trabalha em favor das nossas causas, das nossas vidas, das nossas famílias, e aquilo que seria morte
agora é testemunho de milagre de Jesus para as nossas casas e para as nossas famílias. A última profecia, você que recebe, levanta a mão em nome de Jesus. Eu profetizo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que a nossa casa, isso, pode chorar o Espírito Santo, que a nossa casa será endereço de testemunho de milagre de Jesus. Aquilo que parecia improvável, aquilo que parecia impossível, é apenas uma oportunidade para testemunharmos o milagre de Jesus sobre a nossa casa. Não é em vão que nós estamos passando, não é em vão que estamos enfrentando, é oportunidade de profetizarmos e de testemunharmos o poder de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa família. A nosso endereço será o endereço a qual Jesus realizou o milagre. O que era morte agora é testemunho de cura. Jesus não pisou na casa daquele homem, mas o milagre, a palavra de Jesus alcançou aquele endereço. A palavra e a presença de Jesus, que hoje nós temos, além da palavra, nós temos a presença, está sobre a nossa casa, sobre o nosso endereço, e o milagre vai acontecer. Você que crê, levanta a mão e aplauda o nome de Jesus bem forte. Isso, o mais forte que você puder. E misture esse aplauso com glória a Deus e com aleluia. Porque estamos aplaudindo a palavra, e não é a palavra do pregador, é a palavra de Jesus. E essa palavra é viva e eficaz e faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Deus abençoe cada vez mais você, a sua casa e a sua família. Meus amigos, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé comigo. Que palavra grandiosa de Deus para as nossas vidas. Não sei você, mas estou saindo daqui edificado por essa palavra. Saia daqui entendendo tudo o que foi ministrado sobre a tua vida. Você recebeu dessa palavra? Aleluia. Receba dessa palavra nessa noite. Nós vamos estar orando. Quero agradecer, meu amigo. Muito obrigado. Que Deus continue te usando poderosamente. Que Deus abençoe cada vida que veio. Algumas pessoas faltaram, não conseguiram estar. Que Deus possa abençoá-los também em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença e acreditamos tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta noite. Estamos saindo aqui, ó Pai, debaixo de uma palavra. E eu sei, ó Pai, que quando chegarmos dentro da nossa casa, tudo vai estar diferente. Porque o Senhor, ó Pai, liberou uma palavra sobre as nossas vidas. Nós estamos, Senhor, em paz, tranquilos, porque em Ti não há variação de dúvidas. Nós queremos, ó Pai, entregar, ó Pai, todas as nossas ansiedades em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, continue nos abençoando, continue, ó Pai querido, nos dando força, continue, ó Pai querido, nos levantando da Tua presença. Ó Pai, nós te clamamos nessa noite e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de terminar, eu quero perguntar, preciso fazer essa pergunta. Tem alguém que entrou aqui nessa noite, que está afastado e quer hoje retornar para a casa do Pai? Essa é a oportunidade para você que está tirando férias perigosas, mas que reconhece que só há um que pode mudar a sua vida, e esse é Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa noite. Tem alguém que ouviu dessa palavra e quer voltar para Cristo hoje?
reatar a sua aliança e fazer um encontro genuíno com Ele. Tem nessa noite alguém? Só levantar as suas mãos e eu oro por você. Se não tem, que Deus possa lhe dar uma nova oportunidade. Continue buscando o Senhor, continue visitando, porque eu tenho certeza que o Senhor fará coisas grandes na sua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Nós vamos estar terminando agora. Apenas lembrar os irmãos que nesse domingo, todo segundo domingo do mês, é a nossa Santa Ceia do Senhor, e a nossa ceia é pela manhã, tá bom? Então às 8 horas os obreiros, colaboradores já vão estar aqui na igreja. 8h30 já vamos estar de joelho, em nome de Jesus. 9 horas iniciamos a nossa Santa Ceia do Senhor, tá? Não falte, tá bom? Tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Terminando a nossa Santa Ceia, algo que o Senhor colocou nos nossos corações, tá bom? Nós vamos estar fazendo nosso evangelismo, tá? Toda a igreja, eu conto com você em nome de Jesus. Após a Santa Ceia, vamos estar fazendo evangelismo, tá? Conto com você em nome de Jesus. E já marca na tua agenda, o último sábado de cada mês, você tem um compromisso. Qual é o compromisso? Nós, culto no lar, tá bom? Então, nós já temos algumas casas, né? E o nosso desejo é fazer culto no lar de pessoas não crentes, tá bom? Então se prepara aí, porque esse ano será um ano onde nós vamos ganhar muitas almas para Cristo. Amém ou não amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, tá? E domingo à noite, um grande culto de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós que amam e aguardam a vinda do noivo. E a noiva diga bem alto: aplauda o Senhor. Deus